Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Desculpa, Hebreus, capítulo 10, 19 ao 22. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 22. Aleluia. Acharam aí? Amém? Quem não achou, pode acompanhar na tela, na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo, no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu quero trazer um título para a mensagem dessa noite, que é Conhecidos do Dono. Conhecidos do Dono. Vocês como eu, vocês sabem que assim, não são todos os lugares que nós temos acesso, não é verdade? Mas tem lugares que você gostaria de entrar? Sim ou não? Mas que você não tem acesso? Eu tenho alguns lugares que eu gostaria de entrar, mas que eu sei que eu não tenho acesso. Curitiba, quando a gente dá algumas voltas, a gente percebe que tem edifícios muito bem construídos, construções lindas, maravilhosas, e vou falar bem a verdade para você, seja um prédio público ou um prédio particular, tem hora que dá vontade de entrar. E sem que prestar conta, ter que prestar conta para ninguém, sabe? Aquele negócio, você entrar, se sentir bem à vontade, conhecer o lugar, ter acesso a tudo. Gente, mas não é assim. Ali no Parque Barigui, tem umas mansões próximas ali do Parque Barigui, mas dá uma vontade de entrar naquela mansão. Outro dia nós fomos com as meninas, dando uma volta assim, uau, que construção maravilhosa, que vontade de entrar lá, aqueles muros bem construídos, portões grandes, casas grandes, uau, que vontade. Mas nós não temos acesso, porque tem limites para entrar em lugares, porque eu até entendo, são propriedades particulares. Imagine você, de repente, chegar em casa e ser surpreendido com um estranho dentro da sua casa, dizendo, não, gostei da sua casa, passei na frente, e deu vontade de entrar, e entrei, sentei no sofá, abri a geladeira. Então a gente entende que existem limites, e o ser humano precisa de limites, vamos falar bem a verdade, né? Abrindo parênteses aqui, as nossas crianças, a gente ensina desde pequeno que tem limites. A gente fala assim, cuidado que você vai cair, ou seja, o degrau é um limite. Ou a gente fala assim, depois de uma certa idade, os pais falam para os filhos, cuidado com quem você anda. Olha, não chega tarde em casa. São limites, porque o ser humano precisa que limites sejam impostos, limites sejam respeitados. E isso é absolutamente normal numa sociedade a qual nós vivemos. Mas, existem, falando sobre Deus, sobre a presença de Deus, sobre o ambiente sagrado que é a presença de Deus, existem restrições para entrar na presença de Deus? Existem limites para entrar na presença de Deus? Certamente não tem. Não tem limites, porque Jesus, ele rompeu os limites. Porque Jesus, ele abriu o caminho para que todas as pessoas possam ter acesso a Deus.
Não existe um muro bem construído, um portão, uma casa cheia de câmeras. Ainda que a construção seja atraente, você fala assim, uau, gostaria de entrar, mas o portão é o limite. A propriedade não é minha e nem de um conhecido meu. Então, existe um limite. Só pode entrar lá quem é conhecido do dono. Quando a gente vê as construções ali do Barigui, eu sei que é restrito a pessoas conhecidas do dono. Ah, se eu fosse conhecido do dono. Mas, falando de presença de Deus, nem sempre o acesso a Deus foi tão livre assim. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que somente algumas pessoas poderiam ter acesso à presença de Deus. O acesso à presença de Deus era restrito a uma classe de pessoas chamada de sacerdotes. Essa classe de pessoas tinha nascido de uma tribo chamada tribo de Levi. Em Israel existiam 12 tribos, cada tribo com um nome. E cada tribo correspondia ao nome de um filho de Jacó, que depois o nome dele se tornou Israel. Então, para cada tribo existia uma responsabilidade. Para a tribo de Levi existia a responsabilidade do sacerdócio. Era aqueles que prestavam serviço no templo. Aqueles que degolavam o animalzinho para prestar adoração a Deus ou um pedido de perdão em nome de outra pessoa. Existiam limites para o povão comum como nós. Nós não poderíamos acessar a presença de Deus dentro do tabernáculo. Existia uma barreira, existia o templo, o pátio, mas imagine que essa parede fosse uma cortina bem espessa. E daqui para lá, somente os sacerdotes e sumos sacerdotes que poderiam adentrar. Aqueles que não eram do povo de Israel sequer poderiam entrar no templo, ficavam para o lado de fora. E os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles que entravam para trás da cortina para prestar um culto a Deus em nome do povo uma vez por ano. Mas como isso acontecia? De ano em ano, as pessoas vinham com as suas famílias para o templo, para prestar uma adoração a Deus, um culto a Deus, e teriam que trazer, de acordo com a condição da família, um animal, um boi, um bode, um cabrito, um pombinho, um punhado de farinha, e aquilo era adoração a Deus. Eles chegavam e entregavam para o sacerdote, para que o sacerdote fosse até Deus, e poderia ser uma oferta de gratidão, de adoração a Deus, ou um pedido de perdão pelos pecados. E se fosse pedido de perdão pelos pecados, o sacerdote pegava o animal, e ao degolar o animal, ele fazia uma oração, era mais ou menos assim, dizendo: Deus, estou apresentando este animal como oferta para perdão dos pecados da família do José e de toda a sua família. Isso uma vez por ano. Isso que acontecia. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Na nossa cultura, nós não conseguimos ter uma clareza, uma ideia clara sobre a figura do sacerdote, porque nós não temos isso na nossa cultura brasileira. Mas vou tentar dar um exemplo. Imagine você chegar numa empresa, na recepção de uma empresa, e você chegar para a recepcionista e dizer assim: eu quero falar com o dono da empresa. Imagina uma empresa muito grande, o dono de uma empresa cheio de responsabilidades, e você chega lá e se apresenta na recepção, como toda empresa normalmente tem uma recepção e tem uma recepcionista que vai te atender. Pois não, senhor. Eu gostaria de falar com o senhor Luiz Alberto, o dono da empresa. O senhor agendou horário com ele? Não agendei, mas eu conheço ele, eu quero falar com ele, ele pode me atender. Deixa eu olhar na agenda dele. Não, ele não tem horário disponível para o senhor.
o senhor não pode entrar aqui na empresa. Imagine que você fosse chegar na empresa e fosse, mas eu vim agradecer o senhor Luiz Alberto pelo bem que ele tem feito para a nossa sociedade, os produtos que ele tem feito, a empresa tem sido uma coisa maravilhosa, eu quero entregar um presente para o senhor Luiz Alberto. A recepcionista falou assim, o senhor deixa o seu presente aqui, eu vou escrever o seu nome e eu vou até ele dizer, o senhor Valdinei esteve aqui, entregou esse presente para o senhor. Seria mais ou menos assim. O senhor Luiz Alberto talvez não me conheceria. Se ele não me conhecesse, ele falou assim, ok, muito obrigado. A recepcionista fez o quê? Me representou diante do dono da empresa. Eu não tive acesso ao dono da empresa. Agora, voltando lá para Israel, eu fico pensando, a família do seu José, chegando lá no templo para adorar a Deus, e o filho olha para o seu José e fala assim, pai, por que nós não podemos entrar lá depois daquela cortina? Por que só tem algumas pessoas que têm o privilégio de entrar lá? Aí o pai responde com, filho, não sei, isso aí sempre foi desse jeito. Sempre foi assim Israel, somente uma tribo tem direito de entrar lá. E quem sabe o menininho pensando assim, fala assim, mas um dia isso precisa mudar. Um dia isso precisa ser diferente. Todos precisam ter acesso depois da cortina. Definitivamente, era dessa maneira que acontecia em Israel, na antiga aliança, que é chamado no Antigo Testamento. A antiga aliança, o acesso a Deus era restrito somente à classe dos sacerdotes. Mas, o que acontecia? Como esse menino talvez aqui, uma ilustração, um pensamento meu, uma criação minha aqui, assim como esse pensamento que precisava mudar isso, e era real, porque os homens precisavam de um sacerdote perfeito e de um sacrifício perfeito. Porque chegou um tempo que sangue de animais, os sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes, isso daí não significava perdão de pecados e nem culto a Deus. Virou simplesmente mais um ritual, mais uma coisa que as pessoas faziam. Alguns levavam até animais cegos, aleijados, defeituosos para oferecer um culto a Deus. Então o povo precisava de um sacerdote perfeito, de um sacrifício perfeito, e entre os homens era impossível de encontrar. Todo sacerdote era um ser humano perfeito, imperfeito, cheio de falhas, cheio de erros, e eles que iam diante de Deus apresentar a culpa dos outros, ou apresentar o culto dos outros. Mas para que um sacerdote perfeito e um sacrifício perfeito fosse possível, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para instituir um novo tempo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele rompeu os limites, ele tirou toda a restrição e ele abriu o caminho para que todas as pessoas tenham acesso a Deus. Gente, mais uma vez, nós não temos ideia de como isso é. Porque para a cultura judaica, isso daí era impossível de acontecer. Nós pegamos tudo pronto. Para nós está tudo pronto, está muito fácil. Nós já desfrutamos de algo que foi conquistado. Mas isso só é possível porque Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo. Se tornou como um de nós. Sabe que não tinha como um ser humano falar assim, eu vou morrer em lugar de todo o povo para que exista um sacrifício perfeito. Porque todo ser humano é imperfeito. O Filho de Deus precisou descer, se tornar como um de nós, como ser humano, mas ele não teve pecado. E ele foi o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito e morreu em nosso lugar. E o livro de Hebreus, quando nós lemos, ele foi escrito para exaltar a superioridade de Jesus sobre a velha aliança, sobre os velhos costumes, sobre os rituais do Antigo Testamento dos israelitas. Israelitas, judeus, hebreus, são sinônimos. E Jesus, ele veio para
ser superior a essa velha aliança. E Hebreus foi escrito para exaltar a superioridade de Jesus sobre a velha aliança. O que estava acontecendo? Muitos judeus haviam se convertidos ao cristianismo. Haviam aceitado a nova fé. E estavam na igreja. E Hebreus é escrito para este povo, porque corria-se o risco desses judeus, esses hebreus, voltarem às práticas da velha aliança, aos velhos costumes, aos velhos rituais. E se eles voltassem aos antigos costumes, é como se eles estivessem anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe, é mais ou menos assim. Para ser salvo, o que você precisa para ser salvo? Crer em Jesus. Apenas crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo como um ser humano, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e vive e reina para todo sempre, e um dia voltará para nos levar para morar com Ele eternamente. Mas quando a gente fala assim, olha, para ser salvo, para entrar na presença de Deus, para que eu seja agradável a Deus, eu preciso orar, mas preciso colocar um pano branco com azul sobre os meus ombros, preciso dar 3 pulinhos e dizer algumas palavras que vai virar a chave e Deus vai se agradar de mim. Quando nós estamos somando cruz de Cristo mais alguma coisa, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós falamos assim, para ser salvo, preciso crer em Jesus e preciso fazer mais alguma coisa, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus. E Hebreus é escrito para que o povo lembrasse de que não precisa voltar à velha aliança, aos velhos rituais, os velhos costumes, as velhas práticas. Não se pode voltar, dizer assim, olha, para ser salvo, eu preciso deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 e dizer, Deus está se agradando de mim. E Hebreus é escrito para que o povo se lembre que Jesus é suficiente. E quando nós olhamos para este texto, quem escreveu esse texto que nós não sabemos quem foi o escritor, aos Hebreus, quem sabe um dia quando nós chegarmos na glória nós vamos saber. Este verso 19 começa dizendo assim, portanto, ou pois, ou entretanto, todavia. Quando fala portanto, está concluindo um raciocínio, não é mesmo? Quando fala assim, portanto, é como se você fala para o filho assim, meu filho, o sol está muito forte, portanto, brinque na sombra. Você está concluindo um assunto. O autor ele está concluindo o assunto dos capítulos anteriores, onde ele apresenta Jesus superior aos anjos. Todo ser celestial, tudo que existe no mundo celeste, anjos, demônios, querubins, serafins, tudo que existe no mundo espiritual, o autor aos Hebreus está dizendo, Jesus é superior a tudo isso. Ele também diz que Jesus é superior a Moisés. Olha, Moisés, o grande libertador, o maior líder do Antigo Testamento, que tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, que foi aberto de maneira milagrosa, que fez tantas coisas, Deus fez através de Moisés. E a gente pode dizer assim, uau, Moisés foi um grande homem de Deus, para aguentar aquele povo, murmurando no ouvido dele, e dizendo assim, Moisés nos tirou da terra do Egito para morrer aqui neste deserto de sede. Moisés toca na rocha e brota água. O maná caía do céu todas as manhãs. Coisas extraordinárias aconteciam. Mas aí o escritor aos Hebreus vai falar assim, sabe o Moisés, que é um grande líder, um grande homem, Jesus é superior a Moisés. Jesus é muito maior que Moisés. Jesus é inigualável. Jesus é incomparável. Jesus é muito maior do que o maior líder que o povo hebreu pôde experimentar na sua história. E ele diz também, nos capítulos anteriores ao capítulo 10,
que Jesus ele é superior ao sumo sacerdote Arão. O sacerdócio araônico, que era o modelo de sacerdote que o povo hebreu tinha adotado. Agora o escritor aos Hebreus está dizendo, Jesus é superior a Arão. Agora você pensa, se Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, quem pode se comparar a Jesus? Quem pode chegar a um nível de igualdade a Jesus e dizer assim, Jesus, nós estamos de igual para igual? Não tem como. E o escritor aos Hebreus está trazendo para este povo e para nós também nessa noite, dizendo que Jesus é superior a todos os costumes, rituais, anjos, demônios, costumes que homens criam, tudo o que existe, Jesus é muito maior. Jesus é maior que a religião. Eu lembro, eu citei aqui outro dia, eu fui chamado para fazer um velório e a família chegou e falou assim, só chamei o pastor porque a falecida era evangélica, porque nós temos a nossa religião. Tudo bem, foi. E ficamos ali conversando, tomando um cafezinho, esperando dar a hora de chegar mais outros familiares para eu poder fazer um culto fúnebre. E na hora que eu fui fazer o culto fúnebre, eu falei assim, eu quero falar do Senhor que essa pessoa servia. Mas quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de religião. Porque Jesus é superior à religião. Nós não conseguimos enquadrar Jesus numa religião e dizer, Jesus é isso daqui. E quando eu falei isso, eles começaram a chorar porque desarmou eles, no sentido de achar assim, vai vir e impor uma religião. E quando nós entendemos que Jesus é superior a qualquer rito religioso, gente, isso é libertador. Porque nós entendemos que não são os rituais que nos aproximam de Deus, mas é o próprio Cristo. E por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a seres celestiais, superior à lei, superior a rituais. Ou seja, Jesus é superior a tudo o que pode ser criado. Não existe ninguém como nosso Senhor. E o texto diz assim, portanto, irmãos, está dizendo para uma comunidade de fé, irmãos, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quando ele fala tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, é porque entrar num lugar santíssimo era algo que causava medo. Não está escrito na Bíblia, mas alguns comentaristas bíblicos, lá do tempo, um pouquinho posterior a Jesus, diz que alguns sacerdotes, quando iam oferecer um sacrifício a Deus, amarravam uma corda no tornozelo e deixava para fora, para depois da cortina. E pensa então assim, ele entrava para trás da cortina, mas ficava uma cordinha aqui. Porque se caso ele estivesse em pecado, ele cairia morto. E a pessoa que fosse resgatar ele lá de dentro não poderia entrar, porque senão morreria também. Então puxava pela cordinha, caso a pessoa morresse. Agora, com Jesus está dizendo assim, tende ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, livre-se do medo, não precisa ter medo para entrar no lugar sagrado. Você não precisa ter mais medo para acessar a presença de Deus, porque você não vai morrer. Você não vai morrer ao chegar na presença de Deus. Porque agora, através de Jesus, todas as pessoas têm acesso a Deus. Porque se fosse achar alguém perfeito, sem pecado, todos nós precisaríamos entrar na presença de Deus com uma cordinha no nosso tornozelo. Na igreja, talvez a gente até colocaria um cesto ali na frente, do lado de fora, com um monte de cordas. Fala assim, amarre a sua cordinha no seu tornozelo ao entrar na casa de Deus. Porque é bem possível que você caia duro e morto aqui. E vai ter que precisar alguém lá fora te puxar. Talvez começaria por mim, né? Mas agora nós não precisamos ter medo, nós temos que ter intrepidez, ousadia para entrar na presença de Deus. E esse escritor está dizendo assim,
Portanto, tende ousadia para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Mas através de quem agora? Do sangue de bode, do sangue de carneiro, de pombo, de boi? Não, pelo sangue de Jesus. Ele é o sacerdote perfeito, Ele é o sacrifício perfeito. E não era mais agora pelo sangue de animais, agora pelo precioso sangue de Jesus. Ele nos dá o acesso. E não é esse cartãozinho frajudo que nós carregamos para pegar ônibus, que tem que estar renovando de vez em quando, colocando crédito. Mas é pelo sangue de Jesus, que é algo que já foi instituído, ele não tem prazo de validade. Ele te dá acesso livre, fala assim, o acesso já está livre, pode entrar. Pode entrar. Sem medo de morrer. Pode acessar a presença de Jesus. E ele diz assim, pelo novo e vivo caminho. Quando Jesus ele estava na cruz, Mateus 27, 51 diz que Jesus expirou. Eu gosto tanto de Mateus 27, na sua casa, se você puder ler o capítulo todo. Gente, tem um negócio ali fenomenal que vai te deixar com pulga atrás da orelha. Leia Mateus 27 na sua casa. Quando Jesus expirou, que tremeu, aconteceu um terremoto. Se pudesse medir, eu acho que seria mais do que 8,1. Um terremoto aconteceu quando Jesus se expirou na cruz. E o véu do templo, o véu físico do templo, foi rasgado de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, como duas pessoas estivessem puxando para rasgar, mas rasgou de cima a baixo, como Deus estivesse falando assim, agora eu abro acesso. Através do meu Filho Jesus Cristo, vocês podem entrar. Não tem mais véu, não tem mais cortina, não tem mais barreira. Este lugar é para todos, não é para uma classe específica de pessoas. Através de Jesus, este véu, esta cortina foi aberta, indicando que todos os limites foram rompidos, todas as barreiras foram quebradas. Agora todos nós temos acesso na presença de Deus. Homens e mulheres, jovens, crianças, todos têm acesso na presença de Deus, não importa a nacionalidade, não importa a história, não importa os traumas que você tenha sofrido, não importa a família que você nasceu. Todas as pessoas têm acesso diante de Deus. Todas as pessoas podem acessar a presença do nosso Deus. E ele diz que foi pela sua carne. Porque quando Jesus expira lá na cruz, é como se a carne dele fosse rasgada. No mundo físico o véu foi rasgado, simbolizando que no mundo espiritual, agora todos têm acesso a Deus. Isso foi através de Jesus Cristo. Não foi por sacrifícios de animais, mas foi o próprio Filho de Deus que desceu essa terra e sacrificou. Foi o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito para termos acesso a Deus. E o verso 21 e 22 diz assim, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. De ano em ano, de tempos em tempos, em cada sacrifício, o sacerdote oferecia o sacrifício e tinha uma pia onde ele se lavava. Mas o sacerdote, ele se lavava externamente. E como ser humano, pecadores que somos, era impossível que aqui dentro tivesse uma limpeza. Era impossível que aqui dentro, aquele sangue que ele usava para oferecer um sacrifício, não tinha como purificar o interior. Era algo visível, externo. Mas, com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus, ele faz uma limpeza por completo. Não é uma limpeza só externa. Externo nós nos lavamos, nos apresentamos, passamos um desodorante. Nos apresentamos bem diante das pessoas.
mais do que o exterior, Ele vai lá no profundo, arranca toda a sujeira, arranca toda a má consciência, arranca todo o pecado, arranca todo o medo, arranca todo o trauma, arranca toda a ferida, e Ele diz assim: deixa comigo. É aqui na minha presença que você vai encontrar limpeza, purificação, vai encontrar cura, vai encontrar conforto, vai encontrar segurança, vai encontrar paz, vai encontrar alegria, vai encontrar um novo estilo de vida, que não é imposto por homens, mas que vem do reino dos céus. Tudo isso Jesus fez para que todos possam ter acesso a Deus. E era impossível aos homens. Agora todos nós, todos, eu olho daqui e vejo pessoas de todo tipo. Pensamentos devem ter de todo tipo. Histórias das mais diversas. Histórias que talvez alguém se escandalizaria se você fosse contar. Mas Jesus fala assim: eu abri o caminho para que você chegue até a Deus. Você não precisa mais de animal. O sangue de Jesus Cristo é o acesso que você precisava para entrar na presença do Pai. Então vai além do véu. Entre na presença de Deus. Não existe mais barreira, não existe mais limite. O véu, a cortina, não existe mais. Você pode entrar diante de Deus, se apresentar diante de Deus. Você não precisa dizer assim: eu vou até aqui. Até aqui eu vou, até aqui está bom. E Deus estava falando: não, venha mais perto. Você estava lá no pátio, mas agora você já está no templo. Mas não existe só o templo, existe o lugar santo, o santo dos santos, e eu te convido para acessar este lugar. É onde é o trono de Deus, onde Deus está lá, aguardando os seus filhos e filhas. A porta está aberta, então vá além do véu. Entre um pouquinho mais, não tenha medo, mas tenha ousadia. Não tenha aquele medo, fala assim: mas eu? Isso não é para mim. Isso é só para uma classe de pessoas, para aqueles que vão na igreja todos os dias. Isso não é para mim. Isso é só para aqueles que leem a Bíblia todos os dias. Isso não é para mim, eu sou muito fraco. Eu não consigo fazer isso. Isso não é para mim. Isso é só para aquelas pessoas que nasceram num ambiente cristão. Isso não é para mim. A minha história é muito difícil. Não tenha medo. Acesse, vá além do véu. Entre mais na presença de Deus. Sabe que é maravilhoso quando nós oramos uns pelos outros, e isso é bíblico, nós precisamos orar uns pelos outros. Mas nós não podemos ficar na dependência espiritual das pessoas. É tão bom receber oração. Hoje nós estávamos ali na Casa Azul, tem oração todo domingo às 18 horas. É tão gostoso quando a gente sente uma mão vindo assim, tocar a gente, e fala assim: papai, está aqui teu filho, coisa boa. Mas eu não posso ficar esperando todos os domingos às 6 horas da tarde uma mão vir no meu ombro orar por mim. Deus está te chamando para ter as suas próprias experiências com Ele. Acessar o véu, e Ele está dizendo assim: filho, filha, eu quero te mostrar algo que você ainda não conhece. E só vai ser possível se você sair do pátio. Só vai ser possível se você caminhar um pouquinho mais em direção ao Santo dos Santos. E nós que somos crentes há muito tempo, às vezes a gente gosta tanto também de ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Isso é muito bom. Mas nós também precisamos ensinar as pessoas a experimentar, ter suas experiências pessoais com Deus. Porque isso vai te fortalecer. Quando você acessar o Santo do Santo assim: isso aqui existia e eu não sabia. Eu não sabia que existia um paraíso desse tão pertinho de mim. Sabe quando você descobre que há algo tão bom pertinho de você, que você assim: uau, e tão pertinho de mim? Que bom que alguém falou para mim que existe um caminho, que existe um lugar tão bom, existe um lugar tão pertinho e eu posso desfrutar, descansar, usufruir dessa presença, ter uma experiência inigualável.
Deus está nos chamando, Deus está te chamando para aproximar dEle, para romper os limites, romper as barreiras, amém? Enquanto nós nos aproximamos de Deus, nós somos conhecidos dEle. O melhor som aos ouvidos de qualquer ser humano é o próprio nome, não é mesmo? Você pode ter um nome que, eu falo assim, por que meu pai e minha mãe colocou um nome desse em mim? Mas quando chama o teu nome, Deus, Ele está chamando você pelo nome para este lugar na presença dEle. Ele quer que você seja conhecido dEle. Mas para ser conhecido dEle, precisa estar nesse lugar. Quem você acha que ganha mais experiências? Aquele que está pertinho de alguém ou aquele que está distante de alguém? Quem é mais fácil receber um presente? Aquele que convive intimamente com uma pessoa ou aquele que nunca vê? Aquele que se apresenta na presença de Deus, tem presentes para receber dele porque é conhecido dele. E conhece mais a Deus, fala assim, eu estou sentindo, eu conheço essa presença. Eu conheço essa voz. Essa voz é a voz do Senhor. É Deus falando, porque quanto mais nós aproximamos da presença de Deus, mais nós conhecemos a Deus e mais Ele também nos conhece. E eu falo assim, meu filho, eu estou te chamando para um particular, eu quero estar mais pertinho de você e você tem que se aproximar de mim. Nós desfrutamos dessa maravilhosa presença do Senhor. Então você é conhecido do dono. Você é conhecido do dono, as portas estão abertas para você, você pode entrar, Ele te chama todos os dias para entrar, Ele chama todos para entrar. Ele diz assim, pode entrar, aqui não tem portão fechado, as cortinas estão abertas, as portas estão abertas, vocês podem entrar. Agora imagine o senhor Luiz Alberto lá na empresa, chegando na recepção para passar uma tarefa para a recepcionista e me olha sentado lá, aguardando com insistência encontrar o seu Luiz Alberto. E ele me olha e diz assim, Valdinei, você que está aqui. Rapaz, eu não sabia que você estava aqui me esperando. E olha para a recepcionista e fala assim, ele é meu amigo. Você poderia ter deixado ele entrar. Aqui você tem acesso, não precisa mais parar na recepção. Quando você chegar aqui, entra direto. Pode ir lá na minha sala que eu vou estar te esperando. Gente, como você iria se sentir? Ia me sentir um privilegiado. O amigo do dono da empresa. Agora na nova aliança, Jesus, Ele é o dono da empresa, Ele é o dono da mansão no Barigui, Ele é o dono da cidade, Ele é o dono do mundo, Ele é dono de tudo. E Ele diz, filho, pode entrar, aqui é tudo seu. Você tem acesso na minha presença, porque eu sou o dono de tudo isso daqui. Eu criei todas essas coisas, e na minha presença você não precisa ter medo. Você é filho, você é filha, você tem acesso livre. Agora imagine que existem muitas pessoas sem Cristo. Muitas pessoas que nunca tiveram acesso nem no pátio. E que não sabem o que é sentir o amor de Deus. Que talvez, de longe, imagina que Deus existe. E talvez não acessam a presença de Deus por se sentirem indignas. Criam limites e barreiras que elas mesmas criaram. Mas nós podemos ser instrumentos de Deus para levar essas pessoas até Ele. Nós podemos falar assim, existe um caminho que você precisa conhecer. Existe um lugar incomparável que você precisa conhecer. Eu gostaria de convidar você a colocar-se em pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Deus, pelos visitantes, pela tua igreja reunida, por todos nós, homens e mulheres, jovens, crianças, pessoas com histórias diversas, ó Pai amado, realidades diversas, mas pessoas que estiveram aqui dispostas, ó Deus, a entrar na tua presença, a te adorar, te honrar, te dar lugar de honra e estar mais pertinho do Senhor.
muito obrigado. Que o Senhor continue operando grandes coisas na vida de cada um. Que o Senhor continue dando, ó Pai amado, uma semana na Tua presença. Que haja, Deus amado, um agir sobrenatural do Senhor. Abençoe as atividades durante essa semana de cada um. Abençoe as células, ó Pai, que seja um lugar de bênção, um lugar onde cada um possa desfrutar da comunhão, do cuidado, da maturidade, do crescimento na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Também eu peço que o Senhor despeça em paz, em segurança, que cada um possa retornar guardados e amparados pelo Senhor ao seu lar. Dê uma noite tranquila, Pai de sono reparador, que não precise de remédios para dormir, que não percam o sono, mas que durmam bem e acordem bem, para a honra e glória do Teu nome eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.